Eu estava orando e Deus disse, fala uma coisa para o meu povo, antes de você entrar na mensagem direto. Todos sabem que a minha paixão ministerial chama-se o quê? Cura interior. E Deus falou comigo nessa manhã, disse assim, sabe qual é a causa de todas as doenças emocionais que existem? Você sabe qual é a causa, filha? Eu digo, qual é? Relacionamentos errados, quebrados. Não lembro de ter tratado uma pessoa sequer nos meus 30 e poucos anos de trabalhar com cura interior que não tenha tido enfermidade por causa de relacionamento. Todas as pessoas que sentaram na minha frente e foram tratadas, a causa era quebra de relacionamentos, relacionamentos equivocados, relacionamento com Deus rompido. Todas as doenças emocionais, elas têm uma causa só: problema de relacionamento. Por isso o tema desse ano é tão importante, querido. Porque você vai precisar de fazer uma autoavaliação profunda para entender aonde foi que a sua enfermidade, que aquilo que lhe faz ter dificuldade de relacionamento, ter problema em tantas áreas, aonde foi que ela começou. Nós precisamos de focar isso. Quantos gostariam de passar o resto da vida enfermo? Levanta a mão, por favor, para eu lhe ver. Não vi, Edith. Quantos gostariam de passar anos e anos carregando uma enfermidade sem fim na alma, no corpo, no espírito? Eu não creio que você se encaixa nesse grupo, verdade? Por isso é tão importante que você entenda como é que começa um processo de cura definitiva. Eu já atendi algumas pessoas que disseram, pastor, eu tenho uma psicóloga de plantão no Brasil há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Eu digo, e aí? Não, cura não aconteceu. E quantos anos mais você vai esperar para acontecer? Não, a pessoa não se cura, a gente só conta as dores e conta de novo, e conta de novo. Não tenho nada contra psicólogo, mas eu conheço um Deus que cura. Deus quer tratar da depressão, Deus quer tratar da sua dor, Deus quer tratar de tantas coisas, querido. E por que Ele não faz se Ele é Deus? Porque Deus é um gentleman e Ele espera que você abra a porta. Mas, às vezes, nós não podemos fazer porque nós não sabemos por onde começar. Eu acho que eu vou no cura interior. Eu já fui 5 curas, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu carrego aqui. Há uma necessidade. Cura interior é muito bom de ser feito e há um mover específico para aquele tempo. Mas Deus quer que você entenda mais o que é que acontece. Por que que a minha alma continua com tantas coisas para tratar e eu não sou livre? Eu já tenho 10 anos de convertido, já fiz tantas curas e eu continuo lá. E a gente diz, na presença de Deus, a abundância de alegria. Mas eu vou à igreja, eu vou para o GES, eu sento com o meu discipulador e meu coração continua assim, enfermo. Eu preciso de droga, eu preciso de prostituição para me dar um alívio. Por isso que eu não consigo ter uma vida cristã reta. Nós precisamos de entender onde é que isso começa. E é interessante porque o tema desse ano, o que é que está escrito aqui? Pode falar inglês também, né? Vamos ler aqui. E o que é que significa isso em português? Quando a gente vê a princípio essa palavra, a gente tem uma certa... Ai, que legal, bom esse tema. Mas a gente não entende a profundidade dele. Tem a ver com a cura da sua alma. Tem a ver com a saúde espiritual, emocional e física. Algum tempo atrás eu estava preparando algumas palavras e eu chequei uma informação que me deixou muito impressionada. Diz que, cientificamente, cerca de 92% das enfermidades físicas, elas não têm causa física. 92%. Será que isso é pouca coisa? 92% das enfermidades físicas, elas não têm causa física. A causa é emocional. E as causas emocionais, elas se dão por causa de quê? Dos relacionamentos. Nós nascemos num lar onde meu papai e a minha mamãe brigam continuamente. Eu começo a ver uma divisão dentro da minha própria casa e fico na expectativa de um divórcio a caminho. E a minha alma começa a registrar uma série de eventos que não deveriam estar ali. Porque nós não fomos criados por Deus com um projeto fantástico de família e casamento para ver divórcio. Não foi essa a ideia.
Nós fomos preparados por Deus para andarmos em unidade, sermos uma família de muitos filhos com a cara de Jesus. E aí, como nós não fomos construídos com esse propósito, nós começamos a adoecer. Aí nós vamos crescendo, relacionamos com alguém na escola, relacionamos, e muitos outros chegam a sofrer abusos sexuais dos seus próprios pais que deveriam guardá-lo e protegê-lo. E os relacionamentos vão rompendo, quebrando, trazendo enfermidade, abrindo brecha, a casa dividida não prospera, a saúde não prospera, os relacionamentos futuros não prosperam, porque existe espaço onde deveria haver algo que fechasse, que trouxesse proteção, que trouxesse cobertura, que trouxesse um amor profundo naquele lugar. O que é que nós vamos fazer, queridos? Mais 50 curas? Vamos fazer, porque tem muita coisa boa que acontece no meio de um seminário de cura interior, não é verdade? Eu fui muito abençoada e tenho sido, pelas vidas que eu vejo restauradas. Mas nós estamos vivendo o dia a dia, nos levantamos, caminhamos, trabalhamos, nos relacionamos, temos filhos e muitas vezes repetimos na vida dos nossos filhos as dores que recebemos dos nossos pais. Aí nós encontramos uma igreja maravilhosa, começamos a nos relacionar com os irmãos e aí começamos a ter problemas, porque quando a gente anda junto, a gente pisa às vezes no pé um do outro. Aí aquela pisada faz eu me lembrar de situações que eu vivi no passado que eu digo, não dá para confiar. Por causa de um relacionamento rompido, machucado que eu vivi anteriormente. E aí nós vamos virando a vida, dia após dia, levando conosco as dores, trazendo paliativos, inventando histórias, escolhendo pessoas que não pareçam com aquelas que eu sofri antigamente, ou então chegando perto de outras pessoas e ferindo elas como eu fui ferido, e por aí vai. Eu recebo Jesus e eu trago essa bagagem inteira comigo. Eu tenho um encontro com Deus e quando Jesus vem de uma forma tão tremenda como veio aqui nessas canções e nessa adoração, eu choro, eu me quebranto, eu pego a mão do meu irmão, eu abraço o meu irmão com um amor tão profundo e quando eu volto para casa, aquilo parece que se esvai, como a glória se esvaía do rosto de Moisés, né? E eu volto para a minha vida com luta, com dificuldade de relacionamentos e continuo a escolher as minhas amizades. Quando é que isso vai parar? Porque o Senhor nos diz que o mundo vai saber que nós somos de Jesus, mas vai saber se nós tivermos um relacionamento de amor profundo um com o outro. Nós podemos fazer muitas campanhas evangelísticas, mas se nós não nos amarmos profundamente um ao outro, eles não vão saber a quem pertencemos. Entende, queridos? Por que esse tema desse ano é tão fundamental para a sua vida pessoal? É porque há saúde nesse lugar. E quando a igreja de Jesus é uma igreja saudável, ela gera o quê? Ovelhas saudáveis. Ela gera filhos santos, filhos que vão aprender a amar Jesus, porque isso na vida dos seus pais é real, acontece naturalmente. Porque os relacionamentos passam por dificuldades, mas elas são tratadas de uma maneira saudável, boa, rica, onde o governo de Deus se estabelece, onde o papai continua a amar a mamãe como Cristo amou a igreja e a mamãe continua a ser submissa como a igreja a Cristo, mesmo no meio das tribulações. E as crianças que estão naquela casa, elas veem, percebem isso. Você não pode deixar esse ano passar sem entender o que significa relacionamentos. E aonde é que você precisa ser sarado? Lembra que o pastor tem repetido a cada domingo, não é? Quais são os níveis de relacionamento que nós precisamos tratar? Lembra que a gente tem uma cruz aqui, não é? Com Deus, com meu irmão e comigo mesmo. Não é assim? A gente tem colocado de propósito para marcar. E o meu clamor a Deus é que nós não passemos esse ano e terminemos esse ano. Assim, eu acho que o ano passado foi melhor o tema, o outro ano foi não sei o quê, mas eu bebi esse tema porque minha vida foi transformada de uma maneira saudável, profunda. E hoje eu consigo olhar para cada um dos meus irmãos que são diferentes de mim, com atitudes diferentes, com um amor que não é meu, mas é um amor que enche o coração de quem está inteiro, sem rachadura. Entende, queridos? E aí eu comecei a orar e disse, Senhor, como é que eu faço para que isso seja... haja uma forma prática para que nós possamos andar e construir novos relacionamentos. E aí o Senhor disse, a primeira coisa que você tem que fazer é me encontrar. Por quê? Porque se você não me encontrar, você não vai ter poder para restaurar
todos os outros níveis de relacionamento, aquilo que ficou machucado, aquilo que ainda vai machucar, porque eu quero dizer a vocês, queridos, que em viver a vida aqui nessa terra, outras situações de dores vão acontecer. Você sabe disso? Quando a gente recebe Jesus, a gente não fica blindado a qualquer dor futura. A gente vai continuar a passar dificuldades, nós vamos continuar a ser traídos, nós vamos continuar a ver pessoas fazendo coisas que você jamais esperaria, mas a diferença é o quem está dentro. A diferença é o primeiro relacionamento que tem que acontecer para que os outros todos entrem em equilíbrio. E aí, nós atravessamos, não há como a gente ter relacionamentos restaurados em todos os níveis sem a gente ter tido um encontro com Jesus. Agora, como é que eu encontro ele? Vamos escutar algumas coisas aí, né? Como é que quando você quer encontrar com Deus e falar com ele, você faz o quê? Você vai aonde? Está todo mundo com medo de errar a resposta e levar um 0, né? Hã? Ora, lê a Bíblia, né? O que mais? Sabe, tem gente procurando Jesus em vários lugares. Ele não sabe, às vezes, nem que é Jesus que ele está procurando. Porque a Bíblia diz que o homem tem sede de Deus como uma terra seca, árida, sedenta. Então, o homem começa a procurar coisas para encher essa sede. Ele procura bens materiais, ele procura sucesso profissional, ele procura ser a pessoa mais interessante do mundo para que as outras pessoas tenham atração física, sexual, para que as outras pessoas possam elevá-lo. Então, há uma sede no homem tão intensa que ele tenta preencher e saciar essa sede das mais diversas formas. Agora, a gente diz assim, pastora, mas dinheiro, tudo isso é coisa. Não, mas existe gente procurando na religião. Saciar sua sede numa religião. E gente séria, gente que vai, que faz todas as obrigações que tem que ser feita, que cumpre todos os ritos religiosos, que tem uma família, tudo certo aparentemente, mas a sede da alma continua. Tem gente boa procurando em boas obras. Ele começa a dizer assim, não, eu não preciso de muito para viver. Eu ganho um salário, metade do meu salário eu vou e dou para benefício das pessoas. Bonito isso, não é? Eu vou fazer bem para os outros. Não tem nada de errado nisso. Jesus disse que nos ganhou e nos preparou para as boas obras, para que andássemos nela. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa usa esse artifício para saciar uma sede que não fica saciada. Por mais que ele dê, por mais que ele trabalhe, por mais que ele entregue para instituições, para creches, para tantas coisas, a sede está lá, não vai embora. Tem gente procurando nas emoções. Bem, já que meu coração não se sacia, aí vai para a Disney. Não tem nada contra a Disney. Mas ele tem que ter entretenimento, porque se ele parar, a sede fica muito latejante. Então, eu tenho que ganhar dinheiro para poder saciar meus prazeres. Então, eu tenho que viver numa roda gigante o tempo inteiro, numa montanha-russa, na mais forte que tiver, porque aí a adrenalina, as emoções dão sentido à minha vida. Tem gente procurando saciar a sede em diversas áreas, queridos. Mas sabe o que acontece? Há uma frustração depois dessas situações. Se você parar para pensar, tudo que você já usou de artifício para saciar a sua alma, em seguida, a sensação de frustração, de vazio, de nada na mão, ela chega. Você já passou por isso alguma vez? Em que área for, você não precisa levantar a mão, mas a gente sente uma necessidade de saciar. Tem pessoas que vão para o shopping. Compra. Eu conheci, uma das nossas irmãs, conheci uma senhora que ela estava vendendo, acho que a casa dela para alguém, e ela visitou essa casa e ela disse, você está vendo esse armário de roupa aqui? Tá tudo com etiqueta, eu não uso nada, eu só compro. Roupa caríssima. Mas a sede dela, da alma dela, era tão intensa que ela comprava, parecia que ela precisava lhe agradar. E ela usava o dinheiro que ela tinha para comprar aquelas coisas caras e deixar no guarda-roupa com etiqueta. Sabe, queridos? Onde é que nós podemos encontrar aquilo que sacia nossa alma? Aonde é que vai haver saúde para os meus relacionamentos, primeiro com Deus, depois comigo mesmo? Existe gente nessa manhã, nesse lugar, que tem um problema sério consigo mesmo.
E isso é um problema seríssimo. Sabe por quê? Porque você não consegue se livrar de você. Você consegue se afastar de todo mundo que lhe aborrece. Mas de você não tem como. Você acorda de manhã com você, você dorme com você, você come com você, você vai no banheiro com você. Você não lhe larga. E isso é um problema sério. Parece uma coisa sem sentido que eu estou dizendo, mas você sabe o que eu estou lhe dizendo. Às vezes você acorda de manhã, se olha no espelho e diz, eu não aguento mais você. Mas você não tem o que fazer, você vai ter que passar o dia com ele. Deus quer sarar esse lugar. Deus quer que você olhe no espelho e veja o que ele vê. O que é que ele vê quando ele lhe olha? Porque quem construiu você foi ele. E a Bíblia diz que quando ele terminou, ele disse, é muito bom o que eu fiz. Mas hoje, quando você se olha no espelho, você não vê isso. Você diz, Deus deve estar com algum problema de vista, de visão. Porque o que tem aqui não é bom. E o nosso Deus lhe trouxe nessa manhã para lhe mostrar onde é que começa a cura. Como é que você vai começar a desatar toda essa teia que o inimigo das nossas almas tem construído para deixar você paralisado, sem poder para se levantar, perdido, sem direção, vivendo uma vida cristã pobre, medíocre, sem sentido, só para dizer que você é um cristão e ouvir abraços e coisas boas. Jesus quer começar a cura de dentro para fora. Às vezes a gente trabalha muito para tratar de fora para dentro e não é curado. Eu não sei quantos aqui têm o hábito de fazer crochê. Eu gosto muito de fazer crochê. Crochê é um negócio bem legal. Aí, o que acontece com o crochê? O crochê é uma trama que você faz com uma alcinha e vai puxando a linha. E vai puxando a linha. Se você puxar a linha... eu vou desmanchar que eu não gostei desse trabalho. Se você puxar a linha onde ela começou, o que é que acontece, meninas? Não desmancha. Mas eu queria desmanchar do início. Ok, então você vai ter que desmanchar todo o trabalho. Deus quer desmanchar todo o crochê da sua vida que está errado. E começar de novo. Você tem disposição de fazer isso? Alguns têm, graças a Deus, não é? Eu quero lhe dar outra chance. Você tem disposição de deixar Deus começar tudo de novo? Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque diz assim, pastor, eu não só tenho coisa ruim, não. Mas na trama do crochê tem muita coisa bem feita. Só que ele gosta de começar o trabalho do início, para não ter nada que atrapalhe você quando você for usar aquela manta maravilhosa que você acabou de fazer. Sabe, querido? A gente pode atravessar essa vida sem compreender tudo que há ao nosso redor, porque existe toda uma história ao nosso redor. Vivemos num mundo material e a gente atua como se isso fosse tudo que a gente tem. A gente não atenta para o que há à nossa volta. Por isso que a gente troca uma vida rica e vitoriosa por outra, onde nós vamos ser conhecidos, sabe como? Como infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, ainda que tenhamos riquezas enormes aos olhos dos que estão ao nosso redor. Agora, você lê comigo esse texto que está em Apocalipse 3,17. Você tem aí no seu boletim? Então, vamos lá. Pois dizes, estou rico... Bora, minha gente. Eu trouxe algumas palavras no original para você entender o tamanho do que significa isso. Porque quando diz assim, esse cara é um infeliz, né? Populariza muito a coisa e parece que o infeliz é porque não fez o que você queria, né? Então é um infeliz. Mas não é esse infeliz que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando sobre um infeliz que é aflito e desgraçado, certo? Miserável, pobre, o pastor já pregou sobre pitóchios, que é aquele pobre completamente incapaz de suprir qualquer uma das suas necessidades. A Bíblia está dizendo que quando eu entro nessa situação, que estou me sentindo rico, abastado, sabe de uma coisa, eu não preciso de você para nada. Deixa eu te falar, Deus não fez um ser humano que não precisasse do outro. Não existe na face da terra um ser humano, que não precisa do outro. Deus nos fez interdependentes um do outro. E é fantástico, porque Ele não deu todos os dons a nenhum ser humano. Ele fez você precisar do dom do outro.
E quando nós começamos a viver como família em Cristo, aí isso fica mais evidente ainda. Muito evidente. Como nós precisamos do dom do meu irmão. E como o meu irmão precisa do meu dom. Deus nos fez interdependentes. Cada vez que você se isola, você busca os seus interesses e você cai numa desgraça semelhante a essa, de estar sendo pobre, cego, miserável e nu. Eu estou rico e abastado. Sabe o que, querido? Não preciso de você para nada. Essa é uma das mentiras que o diabo prega no coração da gente. Às vezes, quando a gente vai se tornando líder, pastor, parece que agora eu sou pastor, eu prego, eu sei de tudo, né? Aí é que nós carecemos do outro. Graças a Deus que você não tem um pastor nessa igreja que vive num púlpito isolado. Vocês conversam com ele, não é verdade? Vocês percebem quando ele está cansado, quando ele sente dor. Eu já vi muitas vezes ele ser exortado em algumas áreas. Muitas vezes eu vi os meus filhos juntarem, pai, vem cá, vamos sair só nós. Mamãe não vai. Porque mamãe tem umas coisas de defender um lado do outro, né? Eu já fui meio curada disso, mas mãe tem um negócio assim de colocar, sou eu que resolvo, né? E aí saem os três com ele. Senta, pai. Deixa eu te falar o que é que eu estou vendo que não está bom. E eu vejo aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, se submeter a eles. Obedecer àquela orientação que é bíblica. E isso é tão bom, porque nós não precisamos de ser Superman, nem Superwoman, nem nada. Só gente normal que ama Jesus, igual você. E que ainda está num processo de tratamento maravilhoso. Você entende, queridos? Então, quando a gente diz, eu não preciso de ninguém, aí é um atestado na testa. Eu estou desesperadamente precisando de alguém. Pastor, eu estou bem, não preciso de nada. Aí eu digo, eita, estampou, tá luz piscante, aquela neon. Uou, uou, uou. Então, cuidado com essa história, querido, porque isso é um atestado de necessidade extrema. Mas eu comecei a pensar em alguém que, para nós, eu digo, Deus, eu quero um exemplo da palavra. E veio uma mulher que, para mim, ela é fantástica. Ela tem um significado para mim. Eu sinto um amor profundo por essa mulher. Amor, não adoração, amor. Reconhecimento e respeito. O nome dela se chama Maria. Quem foi Maria? Essa Maria que a gente vai tratar hoje. A mãe de Jesus. Ela foi conhecida como a agraciada, lembra? Agraciada de Deus. Porque ela teve o privilégio de ser separada para trazer ao mundo Jesus. Você imagina, Maria devia ter cerca de 16 para 17 anos, porque era mais ou menos assim que se prometia em casamento naquela época, né? Então, eu estava muito bem nessa época, porque eu casei com 17 anos, né? Uma coisa um pouco anormal, né? Mas, sabe, na época, com a bênção dos meus pais, com tudo certinho, o pastor foi lá e disse, agora deixa que eu acabo de criar. Então, Maria havia sido prometida para José. E ela, com um coração muito submisso, ela passou por uma situação na época que até hoje, ainda com toda a modernidade, é meio constrangedor. Uma moça que fazia parte de uma comunidade de religiosos, de repente aparece grávida num período que não deveria estar grávida. Porque o casamento, a aliança era feita naquela época e se gastava um período de tempo até que o casamento fosse efetivado e o seu esposo pudesse deitar-se com ela e estarem juntos aí, em unidade carnal, né? Carnal no bom sentido. Então, o que aconteceu? Chega um anjo de repente e dá uma notícia a Maria, que eu acho que todas nós, numa condição como Maria estava, ia ficar apavorada. Fora que algumas diriam assim, está amarrado em nome de Jesus, não é não? Que negócio é esse? Eu estou aqui vivendo, esperando no Senhor, em santidade, aparece uma figura na minha frente e me diz algo que eu digo, por favor, que isso não pode ser de Deus. Não é assim? Então, Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim, o anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Até aí tudo bem, né? Que maravilha, Deus está comigo, né? Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Aí, o que aconteceu? O anjo vem com uma história, né, que marcou a vida dela, marcou profundamente. Foi o primeiro impacto. Vamos marcar isso aí como o primeiro impacto. Nós poderíamos tratar de mais impactos que Maria sofreu, mas nós vamos marcar pelo menos 2 ou 3 impactos que fizeram uma diferença grande na vida dela, certo? O anjo entra com essa história. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, você imagina o tamanho do impacto dela. Meu Deus, né? O que é que vai ser de mim? Nova menina, prometida para um homem, noiva desse homem, esperando no Senhor, e eu entro numa situação como essa. Algumas coisas foram interessantes. O anjo falou de só coisa boa, não foi? Aqui o anjo não disse, ele vai para a cruz, morrer, né? Ferido, nada. Ele vai ser rei e rei eterno. Eu acho que se ele dissesse tudo de uma vez, ali mesmo ela ficava, né, não? Como assim? Eu vou ter um filho e depois esse filho ainda vai morrer? Não, né? Então, Deus é tão maravilhoso que essa é uma característica de Deus. Ele não vai lhe contar tudo. Tenha paciência. É parte a parte aquilo que você pode suportar. E aí Deus, aí ela faz uma pergunta naquela hora que tem tudo a ver, não é? Agora, depois da pergunta dela, ele dá uma resposta que parece uma coisa completamente absurda, ou não? Veja só, 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse, olha a resposta do anjo, descerá sobre ti, leia comigo 35, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se. Olha, queridos, nessa altura do campeonato, eu não deixaria o anjo embora. Porque eu ia dizer, pelo amor de Deus, eu nunca na minha vida ouvi falar de um negócio desse. E é um negócio que até hoje, quando a gente fala, alguns dizem, será que foi isso mesmo? Será que não teve um negócio aí que Maria não contou direito? Até hoje, ainda brota no nosso coração a interrogação, por que você acha que brota? Porque é algo que você nunca ouviu acontecer na sua existência. Ouviu? Tem mais alguém que tenha nascido por obra e graça do Espírito Santo, nessa plateia maravilhosa, que o seu pai não teve relacionamento com sua mãe e você brotou? Me deixe conhecer, porque até hoje eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. E Maria tem uma reação que é fantástica. Ela disse, como é que isso vai acontecer? Ele diz, vai vir o Espírito Santo sobre você, e você vai conceber, e vai ter um filho. E ela vira para o anjo e diz, se faça conforme você falou. Mulher de fé, não é não? Porque mulher de fé, existem coisas que se diz que a mulher de fé sabe quem é o Espírito Santo porque conhece ele, sabe quando vem de Deus e ela não questiona mais do que o necessário. Ela obedece. Você entende, queridos? Muitas vezes a gente quer explicação exagerada de 1,5 milhão de coisas. E a gente perde a bênção. Porque se Maria tivesse feito o que eu disse que faria, fica, anjo, tem mais coisa para perguntar, provavelmente eu seria descartada naquela hora. Mas havia dentro da alma de Maria, que é o que Deus vê hoje aqui nessa manhã, por exemplo, está passando um monte de coisa na sua alma aí. Deus está vendo. Porque a Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus sonda o profundo do coração. A verdade, a sinceridade, o desejo de Deus que há dentro de você. E aquela menina de 17, 16 anos por aí, Deus conhecia o interior dela. Ninguém falava sobre Maria. Era uma menina como qualquer outra. Mas quando Deus batia o olho em Maria, ele sabia o que era que tinha dentro. O que é que tem dentro de você? Sabe, queridos? Maria disse, aqui está a serva do Senhor. Eu não entendo tudo, eu não entendo muito, mas uma coisa, eu sei, eu conheço a voz de quem fala comigo. Quando Deus fala com você, você conhece a voz dele? Quando meu coração bate forte, pastor, aí eu digo que é Deus. Isso não é sinônimo de quem ouve a voz de Deus. Não é porque você chora no culto, não é porque você se emociona com a música, que você é sinônimo de alguém que é muito tocado pelo Espírito Santo. Claro, o Espírito Santo nos faz chorar, como fez muita gente chorar nessa manhã, por causa da presença dele. Mas não é isso. É algo muito mais profundo. A Bíblia não relata que Maria caiu no choro, saiu rolando, tremendo. Eu estou agora sentindo uma fumaça descendo pelas minhas pernas. Nada disso. Maria disse, Senhor, eis aqui a tua serva. Precisa de alguém aqui na terra para ter um filho, sem ter um marido, de uma maneira santa, sou eu. Pode fazer. Quantos Deus encontraria para entregar missões absurdamente tremendas nessa manhã,
nesse lugar, porque quando Deus olha para o meu coração, Ele consegue ver a sinceridade do meu amor por Ele. Não, Deus sabe, eu preciso de um carro novo, então eu vou fazer 21 dias de oração. Hello! Quem é que você conhece? O Deus que eu conheço? Com certeza que não, querido. Nós precisamos entender onde é que começa a cura dos nossos relacionamentos. Segundo impacto, vamos para um outro período da vida de Jesus. Quando Jesus nasceu, havia um costume na sua religião de levar o menino para ser circuncidado no templo. Maria passou por 9 meses de gravidez. Eu imagino que você sabe que ela não teve o menino no segundo dia que o anjo falou, verdade? Ela passou toda a gestação. José cobriu Maria. Deus tratou de falar com José o que tinha que acontecido. E José casou com Maria, assumiu aquele lugar e abraçou Maria e começou a cuidar dela. Certo? E Maria viveu toda a sua gravidez. E finalmente nasceu o neném. E eles tinham como hábito do povo de Deus apresentar aquela criança para ser circuncidada. E ela leva o seu filho. Meninas que já tiveram filhos, lembra, né? Você amamenta, não dorme de noite, né? Você está concentrada no neném. Primeiro filho, hein? Hello? Quem sabe o que significa primeiro filho aqui, mames? E deres que não dormem, né? Também. Às vezes ronca porque não tem jeito. O cara desmaia do seu lado, né? Mas você não tem jeito. Eu lembro da minha primeira filha, Pri, eu orava e dizia, Jesus, eu tenho um sono tão pesado que eu tive Priscila com 18 anos. E eu dizia, eu tenho um sono tão pesado, eu não vou acordar. Se ela chorar, pode sair assim, sabe, um batalhão tocando aqui, uma banda enorme, eu não acordo. E aí Jesus, eu acho que deve ter dado uma boa risada. Ele disse, Quando Priscila nasceu, eu comecei a orar ao contrário. Jesus, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Porque ela se mexe no berço, eu já estou em pé. Eu preciso dormir, não é assim? Então, Maria estava no meio desse negócio, troca fralda, né? Nem descartável era, Rosinha, pense, Rosinha, nem descartável era. Era daquelas que eu usava nas minhas filhas, entendeu? Mas ainda tinha calça enxuta que ajudava. Naquela época, no way. Tudo saía no paninho. Tudo. E Maria estava lá, concentrada no neném. Aí ela pega o seu bebê e leva para o templo, como milhares de mães faziam, com todos os seus filhos, provavelmente alguns mais bonitinhos do que Jesus, né? Com a carinha mais afilada, não sei. Cada um levou o seu. Quando Maria chega que apresenta o filho ao sacerdote, olha o que acontece. Lucas 2, 28. Ele, Simeão, tomou então em seus braços a Jesus e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe fizeram o quê? Ficaram espantados. Você imagina, tem aqui 5 casais para apresentar seus filhos. Tá? Aí um pega, o sacerdote unge, Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a ti essa criança para que seja um servo fiel, amém. O outro, Jesus, aqui está a sua criança, Senhor, batiza aqui com fogo, que seja um discípulo. Aí você está lá com o seu esperando a vez, certo? Aí o sacerdote pega ele no braço. Senhor, a tua salvação chegou! Você imagina o que é que os outros pais devem ter ficado meio... Espera aí, tem um negócio errado aí, certo? E Maria e José espantados, maravilhados, porque eles não conseguiam entender todo o projeto. Entende? Então, houve um impacto naquele tempo. Esse foi o segundo impacto. Após experimentar o sobrenatural nessa proporção, a gente pensa assim, pronto, agora Maria entendeu, né? Porque Maria caiu a ficha, que ele é diferente dos outros. Maria não vai esquecer isso. Maria vai ficar com esse negócio na cabeça, latejando, não é assim? Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. Aí o que é que acontece? Maria e José começam a ter outros filhos. Eu não sei se você sabe, mas José e Maria eram casados. E a Bíblia diz que quando o casal se aparta de uma vida sexual plena, ele está em pecado e está dando lugar ao diabo. Como Maria era uma menina obediente e José também, eles praticavam relacionamento sexual de casado, normalmente, porque isso não é pecado. Pecado é não fazer. Eita, glória a Deus, os homens agora ficaram bem felizes, não foi? Então, a Bíblia diz, queridos, que se você é casado e você vive com sua esposa em submissão ao Senhor, não se apartem.
a não ser que seja por um período curto de tempo, para vos dedicar a jejum e oração, e que seja curto, para que o diabo não tome vantagem sobre vocês. Olha como a palavra de Deus é sábia. Por isso, Maria, que era uma menina muito obediente, e era santa, porque isso não tira a santidade de ninguém, pelo contrário, deitou-se com seu marido e teve vários filhos com ele. Sabia disso? A Bíblia fala dos filhos de Maria, vários. Era uma mulher próspera. Na época de Maria, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram consideradas amaldiçoadas. Imagina se Deus tivesse resolvido que Maria só ia ter Jesus. Que crueldade com aquela moça, não era não? Então, Maria teve vários filhos, e foi uma bênção, certo? Agora, quando você tem um filho, toda a atenção é nele, né? Agora a Luana vai ter o segundo, uma bênção, né, Lu? Está chegando, tu vai ver, se aguarda aí, né? Como é que vai ser o negócio, fica diferente, é uma bênção. Mas Maria começou a ter um menino, 2 meninos, feito o pessoal, o pastor disse que no Nordeste tem uma unção de fazer menino, né? Não, Paulinha? É uma arruma, né? Então, aí o que aconteceu? Maria começou a ter filho. Jesus estava maiorzinho. Quando o filho está maiorzinho e vem o outro, a atenção é para o pequeno, ou não? Né? A gente diz assim, lá em casa as meninas fazem assim, vai nascer o segundo, vai, então compra um presente e faz o segundo levar para o primeiro, né? Porque senão o primeiro vai ficar enciumado, não sei o quê, aí já chega o irmãozinho com um presentinho de lá. Tem toda uma estratégia, mas a verdade é que o primeiro fica meio esquecido. E Jesus foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo. E aí aconteceu um sinal no meio do caminho que parece que não caiu muito a ficha dos pais. Olha o que diz em Lucas, capítulo 2, verso 42. Havia um costume na época de se levar os filhos para iniciar a sua vida religiosa aos 12 anos. Era um período de início, aos 13 se estabelecia, mas já se começava a levar a primeira vez aos 12 anos para o templo, para uma espécie de consagração religiosa. E aí eles levaram Jesus. Lucas diz assim, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, que era a festa da Páscoa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José e nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram, quanto tempo? Caminho de um dia. E aí caiu a ficha, cadê Jesus? Você imagina, você vai para uma festa, uma alegria grande, não sei quantos amigos juntos, e vamos embora. Chegamos lá, vê toda a festa do templo, da Páscoa, e aí junta aquela turma, vamos voltar. E esse pessoal começou a andar. José e Maria não se deram conta que o menino de 12 anos não estava lá. E eles andaram um dia inteiro. Meu Deus, eu lembro de uma amiga minha querida lá da igreja no Brasil, que a gente terminou o culto, era de noite o culto, certo? A menininha dela de 8 meses. Aí todo mundo foi embora, fechou a igreja, certo? E a menina estava dormindo no berçário. E ficou. A mãe foi para casa. Eu digo, eu nunca vi isso, não. Com 8 meses, pelo amor de Deus, né? Aí é demais, né? Foi para casa, entrou em casa, o maridão lá com ela, os outros filhos. Ela disse, cadê Débora? Oh. Ele disse, como? Você não pegou Débora? Não, eu não peguei Débora. Meu Deus, Débora está na igreja. Foi um desespero. Quando eles chegaram lá, a menina já tinha chorado o que choraria em 3 dias. Sozinha no escuro, esqueceram. Ela bateu o recorde. A Maria nem foi isso tudo, né? Porque já tinha 12 anos, podia andar, não era? Mas, gente, imagina esquecer o filho um dia inteiro. Foi embora, foi embora. E aí eles voltam. Vocês vão ver como é que aconteceu aqui, ó. E como não o encontrassem, voltaram para onde? Para Jerusalém, certo? E aconteceu que, passado 3 dias, olha só, depois de 3 dias, acharam ele aonde? No templo. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Querido, olha só. Eles foram caminhando e eles voltaram. O primeiro lugar que eles procuraram foi aonde? Vamos ler de novo. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca deles. Eles foram procurar Jesus na cidade. Eles não chegaram em Jerusalém, eles vão direto no templo para ver se ele ainda está lá. Porque o templo era o lugar onde o sacerdote fica, onde a palavra de Deus ficava guardada.
onde a presença de Deus estava. Mas eles estavam procurando não o Filho de Deus, o filho deles. Havia um lapso naquele momento de quem era Jesus. Eles só viam Jesus como um filho que eles eram os pais. Entende? Eles foram para a cidade e começaram a procurar, não encontraram. E você vai ver o que aconteceu. Olha só. O 48 diz assim: e quando viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Olha a resposta de Jesus. E ele lhes disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E o que aconteceu com eles no 50? Lê o 50 para mim. Não compreenderam. Deixa eu te dizer, todos os dias, querido, que você acorda de manhã, Jesus fala com você. Não há um sequer dia que ele não revele o seu amor para você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você conseguindo entender ou não entendendo, você recebendo ou você não recebendo, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida cada manhã. Eles procuraram no lugar errado. Jesus não estava na cidade de Jerusalém, encontrando com outros meninos jogando bola. Jesus estava no templo. Aonde é que Jesus está hoje? Hã? Jesus continua no templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Nós! Aonde é que você tem procurado Ele? Eu posso ter comunhão com Deus sozinho na minha casa. Conversa fiada. Se você não tem comunhão no templo com Ele, você não tem comunhão em lugar nenhum. Que é isso, pastora? Deus está em todo lugar. Querido, a palavra de Deus diz que Ele permanece em nós se nós amarmos uns aos outros. E diz mais, que o amor de Jesus se aperfeiçoa em nós se nós amarmos uns aos outros. Deus não mora nesse prédio. Deus decidiu que iria morar em nós. Sabe onde é que Jesus está hoje? Aonde é? Vou dizer de novo. No templo. Vou perguntar de novo. Aonde é que Jesus está hoje? Quem é o templo? Somos nós. Você quer dar um abraço em Jesus? Abraça quem está do seu lado aí. Ele é morada de Deus. Aonde é que você tem procurado Ele, meu querido? Você precisa compreender a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus é feita pela igreja, através do corpo de Cristo. Você não é um braço independente que anda sozinho. Você precisa do corpo para viver, para que o Senhor se manifeste em você. Você precisa da igreja de Cristo. A gente diz assim, a igreja é o quê? É o prédio? É a religião? Não! É o corpo de Cristo. É seu irmão, é você, sou eu. Ele se manifesta através do seu corpo. Quando a gente perde o foco, a gente só enxerga o que está na nossa frente. Olha o que aconteceu, versículo 43. A primeira coisa que aconteceu quando Maria e José perderam o foco da razão da existência de Jesus, do cuidado que eles foram chamados a fazer. Eles se esqueceram de Jesus no meio de um evento religioso. Ô, Jesus, fala com a tua igreja. Como é fácil a gente esquecer de Jesus no meio de um evento religioso? Festa dos tabernáculos, uma bênção, né? Querido, se nós esquecermos de Jesus na festa dos tabernáculos, nós estamos perdidos. Nós vamos dar a volta em Jerusalém por 3 dias e nós não vamos encontrá-lo.
Como é fácil a gente se perder no meio de um cura interior. Porque eu queria ficar na sala para atender as pessoas e eu estou limpando o banheiro. A gente se perde de Jesus no meio de um evento religioso. Você já imaginou quantas vezes, queridos, a gente esquece que o Senhor do evento é Ele. Que é Ele que muda, que é Ele que decide, que a glória é dEle, Ele é o Senhor, Ele é quem manda, Ele é tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele não tinha nada. Nós não somos nada sem Ele. Como é fácil, versículo 43, queridos, no meio de um evento religioso, a gente se esquecer dEle, perdê-lo. Vamos precisar de 3 dias para encontrá-lo, é muito tempo. Eles se esqueceram de Jesus. Agora é hora de você ver outro item. Sabe o que? Eles perderam muito tempo até perceberem que eles não estavam com ele. Sabe, às vezes a gente entra num projeto. Vou abrir uma firma. Jesus está orando aqui. Ai, vou levar o pastor lá para ungir o lugar e ser abençoado. Aí começo. Mas eu não dei tempo de escutá-lo. Eu começo a criar meus projetos e quero que ele carimbe em cima. Deus não trabalha assim, queridos. Nós vamos perder muito tempo e vamos ter muita frustração. Eu preciso falar com Ele antes. Senhor, há no meu coração um projeto. Quero casar. Que maravilha. Quer, meu filho? Quero. E com fulaninho de tal, de preferência, que seja um homem cheio do Espírito Santo, uma bênção. Que beleza. Muito bem intencionado. Vamos parar? Vamos. O que é que o Senhor quer? É o que o Senhor quer que me interessa. Nós perdemos um tempo absurdo criando projetos sem ouvi-lo. Até que a gente dê a volta e meta a cara na parede lá do outro lado e diga, Deus, eu não mereço, eu orei antes, eu jejuei antes. Mas você perguntou a Ele, meu filho. Deus, o Senhor me construiu, tem um projeto para a minha vida. O que é que o Senhor quer? Eu quero te ouvir. Perderam tempo demais, procuraram no lugar errado. Nós precisamos saber que o lugar onde o Senhor se encontra é um lugar onde Ele disse que estaria. Não é um lugar onde você decidiu que Ele estaria, mas é o lugar onde Ele disse que estaria. Eu habito no meio dos louvores do meu povo. Louvor não é só cantar, é uma vida de adorador, uma vida de obediência, de submissão, de gente que diz, Senhor, eu te amo mais do que eu amo a mim mesmo. É esse lugar, é esse lugar. Sabe, queridos, às vezes a gente procura Jesus onde há mais probabilidade de encontrá-lo. Você precisa parar de viver probabilidades e começar a viver fé. Senhor, eu não entendo nada, mas a tua palavra diz, e eu creio. A tua palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, racionalismo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. É esse lugar. Eles precisaram de fazer o caminho de volta, querido. O encontraram, sabe como? A Bíblia diz que eles encontraram por acaso. Tem uma versão que diz assim, no 46, diz assim, acharam no templo por acaso. Eu não coloquei essa versão aqui, mas diz assim, que eles saíram, terminaram indo para o templo, entendeu? E a Bíblia diz que eles encontraram por acaso. Incrível, a palavra é eurisco. Encontraram assim, no acidente. Ah, olha ele ali. Onde deveria ter sido o primeiro lugar a procurar? Onde é que você tem procurado o Senhor? E eles fizeram uma pergunta muito lógica, você não acha, não? Se você encontrar seu filho depois de 3 dias, um menino de 12 anos, e você encontrou por acaso, o que você ia falar com ele? Você ia ter vários sentimentos, eu vou dizer os que eu teria, certo? Vontade de pegar e dar uma varada nele. Na minha terra, assim, seu cabra, não era? Como é que você fica no lugar e não avisa nada e fica lá? Não é assim? Eles tiveram uma reação completamente humana e incompreensível. Muito compreensível. E fizeram uma pergunta, né? O que foi que eles perguntaram?
No versículo 48 diz assim: quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho! Você ia dizer assim? Você ia dizer, filho. Como era que você ia dizer? Não era? O que ela perguntou? Por que você fez isso com a gente? Não é? Eis que o seu pai e eu estávamos ansiosos, lhe procurando. Aí ela colocou José aí, não é? Então, veja só que coisa incrível. Jesus responde espiritualmente. Ele não responde humanamente falando. Por quê? Porque, para os olhos de todas as pessoas, José era o pai dele. Mas ele não diz, não, né? Meu pai, você estava me procurando. Ele não fala isso. O que é que ele fala? O que é que Jesus respondeu? Leia para mim no versículo 49. Vamos de novo? Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam. Uma coisa interessante, né? O que aconteceu aí? Eles não contestaram, mas eles não compreenderam. Se você parar, você fica pensando assim, o que será que passou na cabeça de José nessa hora, né? Ele diz, cuidando dos meus negócios, né? Eu sou carpinteiro, será que ele está fazendo alguma proposta de trabalho aí para eu poder construir lá, aquele lado de lá que não está muito... Que será que ele, né? O que será que ele estava fazendo, né? Então, eles não entenderam. Eles não entenderam. Sabe, queridos, às vezes nós prostramos diante de Deus e Deus nos responde. Mas eu não tenho visão espiritual para entender o que Ele está me dizendo. Deus sempre me responde por amor. Ele nunca me responde porque Ele quer me matar. Porque eu já morri, né? Quando a gente morre com Cristo, se eu não tenho parte na morte, eu não tenho na ressurreição. Ele não quer me destruir. Ele sempre me responde. O problema é que meu ouvido espiritual está fechado. Com o quê? Você acha que os ouvidos espirituais de Maria e José estavam fechados por causa de quê? De pecado? Hã? Não há nenhum registro que eles não ouviam porque eles eram pecadores profissionais. Não era por isso. Era por causa da desconexão. Eu esqueço, eu perco o foco. No dia que eu recebi Jesus, a igreja, os meus irmãos, tudo fazia um sentido absurdo, maravilhoso. Eu queria viver isso. Mas quando as coisas continuam, queridos, a gente se esquece de onde foi que a gente veio, o que foi que Jesus fez conosco. A gente começa a ser insensível, sem foco. Nos distraímos com milhões de coisas. Eu não estou falando que os meus irmãos, Maria e José, eram pecadores horríveis, mas a gente começa a se sentir muito bem dominando a situação. E nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Nós perdemos o sentir de Deus, a presença de Deus, Deus falar conosco, a gente perde. A gente começa a ficar doutor demais, com domínio demais das coisas. Deus quer mudar isso no teu coração e trazer você de volta a uma paixão, a uma intimidade com Ele que você já experimentou. Nós precisamos muito de continuar simples. Deus tem falado tanto com essa igreja, queridos. Eu me sinto tão privilegiada de poder sentar nesse banco e ouvir Deus falar comigo. Cada domingo, cada GE, cada abraço de um irmão, cada situação que a gente passa, eu me sinto tão privilegiada, eu me sinto, Deus, obrigado porque eu estou nesse lugar, porque eu preciso de mais dos meus irmãos. Não sei se vocês viram o culto lá da Lagoinha que o pastor pregou ontem e hoje, mas que coisa linda ver a igreja bebendo aquela palavra. Ver alguns irmãos chorando e dizendo como nós precisamos, e a Lagoinha é uma igreja de Deus, é um povo santo naquele lugar. Mas Deus tem dado à boca do seu pastor uma palavra de vida. Nós temos um problema grave aqui nesse lugar. Sabe qual? Nós somos indesculpáveis. Porque nós conhecemos a sua palavra. Nós já ouvimos o quanto Deus nos ama e como Ele não abre mão de que a gente ame o nosso irmão. Quantas vezes nós ouvimos isso, queridos? E o pastor pregando, dizendo assim, você quer o céu na sua casa? Quem já ouviu essa mensagem aqui? Bilhões de vezes. Por que você quer o céu na sua casa? No céu, Gabriel chega, né? E Deus diz, vai lá e faz isso. E ele vai e faz. Quer o céu na sua casa? Quando Deus fala, obedeça.
Aí você vai ver o céu na sua casa. É tremenda essa palavra, queridos. E o que eu tenho que fazer com isso? Viva! Não deixa ela fazer cosquinha no seu coração, esqueça dela quando sair daqui. Viva! Eu não sei fazer, pastora, mas eu quero. Jesus, quebra de novo, faz de novo e muda de novo, porque eu quero. E Ele vai fazer, Ele vai ensinar você a iniciar um relacionamento novo. Lá atrás, com Ele, com o seu do lado e com você mesmo. Terceiro impacto, a cruz. Veja Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Sem dúvida, passar por esse momento tão terrível como Maria estava passando é um choque. Mas havia uma diferença. Se você começar a ler esse texto de Lucas, você vai ver que ela está vindo desde a Galileia, junto com aquele povo. A postura de Maria agora era diferente da Maria mamãe. Agora havia uma Maria serva ali. Pelo que me parece, José já não estava com ela. Já tinha falecido, provavelmente. Mas ela estava ali com as outras mulheres. E ela ia chegando naquele lugar. E ela foi até a cruz. Você imagina, mamãe, você vê o seu filho. Todo mundo viu aquele filme de Jesus, não é? Muito difícil de assistir. Muitas horas nós fechamos os olhos, não é verdade? Porque foi uma imagem muito forte. Mas você imagina, assim, tudo isso que nós choramos tanto, você fosse a mamãe daquele rapaz. Não é? Mas Maria ali não era mais a mãe. Caiu a ficha. Maria, a Bíblia diz que ela estava ali para o servir. Já pensou que coisa tremenda? Maria estava ali na cruz e o impacto era tremendo naquela hora. Verdade? Tremendo. Ela viu toda a acusação contra ele. Ela viu toda a dor que ele passou. E eu creio que na mente dela, humana, ela se lembrava de todas as vezes que ele nunca pecou. Todas as vezes que ele obedeceu. Todas as vezes que ele foi um modelo para os seus irmãos. Todas as vezes que ele socorreu seu pai, que ele socorreu quem precisou ser socorrido. Todas as vezes que ele curou pessoas e ela soube dessa cura. Ela lembrou, provavelmente, de que filho especial que Deus tinha dado a ela, o privilégio de gerar. E, queridos, o tamanho desse impacto nós não podemos calcular. Mas o coração de Maria tinha encontrado Jesus. Agora ela sabia onde encontrá-lo. Não era mais em Jerusalém, mas era no templo, com o povo de Deus, na presença dele, entendendo a sua palavra. Ela ouviu Jesus pregar para ela. Quantas vezes ela não deve ter ouvido mensagens profundas? Quantas curas ela não viu? E agora ela estava diante da crucificação. Tremendo, não? Sabe, queridos, nós não podemos encontrar Jesus, não podemos, sem passar pela cruz. Não é possível encontrá-lo sem passar pela cruz. E a cruz significa eu morro, Jesus, e você vive em mim. Os meus desejos carnais, Jesus, morrem. E o que fica aqui é o desejo que há no seu coração. Se você não se negar a si mesmo, você não vai encontrá-lo. Você pode frequentar esse prédio 40 anos, mas sem passar pela cruz, meu filho, você não vai encontrá-lo. Você vai ver o efeito da presença dele na vida dos seus irmãos, você vai ver o efeito, talvez, na presença dele na vida do seu cônjuge, mas você não vai encontrá-lo. Você entende o que eu estou falando? Nós não podemos encontrar Jesus sem matar o nosso eu. Não sou mais eu, Senhor, mas o Senhor vive em mim. E agora a vida que eu vivo pela fé naquele que me resgatou. Pastora, mas eu tenho uma vontade de pecar tão grande. Que coisa interessante, coincidência. Todos nós temos. E daí? Você não tem ideia, pastora, como é difícil. É? Diga para a sua carne assim, cala a boca que você morreu. Mas eu vou ter um negócio, eu posso morrer se eu não atender um desejo do meu corpo. Morra, querido. Você vai ter outro corpo glorificado que não vai ter nenhum desses desejos. Que é isso?
Os desejos podem vir, o que você não pode é pecar. Ah, é muito fácil seguir a Jesus. É? Não tenho desejo nenhum de pecar. Que seguir é esse, meu Deus, que não morreu? Você tem que morrer, meu filho. Quer dizer que eu vou passar a vida inteira com vontade de pecar? Provavelmente não. Quando você começar a experimentar a vida de Deus, aquele negócio é tão insignificante, tão pobre, tão miserável, que não tem mais nem cheiro de coisa boa. Jesus quer se revelar a você, meu filho, mas sem cruz não vai acontecer. Um dia, seu corpo vai se deteriorar, sabia disso? Mas a sua alma vai continuar. Você vai para onde? Você precisa aprender a pegar seu corpo e bater nele. Cala a boca. Um dia você mandou em mim, mas agora quem manda em mim é ele. É fácil. Como assim, pastor? É do jeito que eu estou lhe dizendo. Enchei-vos do Espírito e jamais você vai fazer o que o seu corpo mandar. Jamais. Pastor, eu não resisti. É porque não havia enchimento do Espírito, meu filho. Se você andar com Deus, você vai ter poder para pisar a cabeça da serpente e o seu corpo não vai ter domínio sobre você como tem tido. Aí, meu filho, começa a cura dos relacionamentos. Quer dizer que eu não tenho jeito, né, pastora? Tem não, meu filho, você tem que morrer. Para você viver, você vai ter que morrer. Para você ser feliz com você mesmo, você vai ter que morrer. Que é isso, pastor? Eu vou sair daqui e me matar. Não estou falando da morte física, não, porque ela é terrível se essa morte espiritual acontecer aí dentro. Você vai passar o resto da vida sofrendo. Mas se você morrer por dentro e deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, aí você vai experimentar o que é relacionamento restaurado. Você vai amar gente. Sabe, queridos? Deus tem feito um milagre na minha vida e na vida do seu pastor. Quando o seu pastor, há 7 anos atrás, teve um infarto, havia um casal que tinha saído daqui dessa igreja, em rebeldia. Nós trabalhamos muito a vida deles. E ele mandou um e-mail para mim. Bem feito. Isso é palavra de maldição, ele vai morrer. E sabe o que é que nós fizemos com esse casal? Nós aconselhamos, restauramos seu casamento, abençoamos a vida dele. E houve alguma coisa que ele não gostou, que até hoje eu não sei o que foi, e foi embora. E essa foi a mensagem que ele mandou para mim. Estava com meu coração tão machucadinho, sabe? Porque eu vi aquele companheiro abençoado, que enche minha vida de alegria, porque é meu pastor, é um homem de Deus sério. Sabe? E eu chorei, sabe? Depois Deus começou a falar comigo de uma maneira, não é porque eu sou especial, não, porque a vontade da carne é a gente dizer assim, meu Deus, cai um raio na cabeça dele, estoura esses miolos, tudo, né? Mas eu sou de Deus, eu morri. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma compaixão daquele cara. Tão grande diante de Deus, nada para me exaltar, nada, porque eu não sou capaz de fazer isso. Deus colocou no meu coração uma compaixão, uma misericórdia. Eu digo, Deus, o que é que vai ser da vida desse rapaz? Porque a maldição sem causa, ela não vem, ela volta. E eu comecei a ter misericórdia e compaixão dele. Digo, Jesus, o que será da vida desse pobre, desse homem? Um ungido teu, um servo teu que tem passado por uma luta, o cara abre a boca para dizer uma bobagem dessa, que não foi para ele, porque não atingiu o seu pastor em nada. Não é? Inclusive, eu nem disse a ele, para não me preocupar. E na época eu digo, não vai adiantar, não é assim? Mas eu tive compaixão daquela miséria, porque ele é miserável, pobre, cego e nu. Não é assim? E eu tenho compaixão diante de Deus. Não tem nada piegas aqui, nem é porque eu sou diferente de vocês, sou exatamente igual. Mas eu morri. E a minha vida está escondida em Cristo. E eu dizia, eu tenho misericórdia desse rapaz, porque eu não sei o que vai ser da vida dele. Não é assim? Ainda hoje eu quero que Deus tenha misericórdia dele, que traga arrependimento ao coração, para ele poder ter vida, porque ninguém tem vida desse jeito. Não é assim? Sabe, queridos? Sem cruz, sem sacrificar a sua vida, a vida de Jesus não entra. Deus não se mistura, não é metade você e metade ele. Ou é ele todo na sua vida, ou ele não entra nessa. Ele diz assim, eu dei tudo por você, e você vai ter que dar tudo para mim. Se você não me amar mais do que você ama pai, mãe, amigo, tradição, dinheiro, filho, mais a mim do que você ama a você, você não tem nada comigo. Radical, não é não? Pois é. Dá para fugir embora. Ainda dá para desistir. Não vou andar com Deus mais não. Deus é muito exagerado.
Ok, go ahead. Para onde que você vai? Você vai para onde? Uma vez ele disse aos discípulos, está muito duro o discurso de ouvir? A porta está aberta, pode ir. E os discípulos, numa inspiração espiritual profunda, disseram, para onde nós vamos, Senhor? Só Tu tem palavra de vida e de vida eterna. Nós vamos para onde depois que a gente entendeu isso? Sabe, queridos, Romanos 6, 5 diz assim, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e nós não sejamos mais escravos do pecado. A sua igreja, queridos, é o lugar onde Ele se manifesta. Quer ver isso? Pastora, na igreja, exato. Efésios capítulo 3, verso 10 diz assim, vamos ler junto comigo, prega comigo aqui. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. É através de quem? Da igreja, do corpo de Cristo, do seu irmão. Não use a boca de uma pessoa que não conhece Jesus para lhe indicar o caminho. Você está perdido. Você precisa de alguém que seja sério com Deus e com sua palavra, para quando você sentar para ouvir um conselho, uma direção, não ser um acho, ser a Bíblia diz. A palavra de Deus tem esse conceito, você precisa ouvir a palavra. E aí, queridos, você não vai se perder no caminho. A sua palavra e o seu espírito está habitando dentro do seu povo, porque nós somos o seu corpo. Olha o que diz em 1 Coríntios 3. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é que vai destruir? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, separado para o Senhor. Agora, queridos, para a gente concluir, se nós queremos mesmo encontrar o Senhor e entender o que é que Ele nos fala, nós precisamos definitivamente desistir de procurá-lo onde Ele não está. Pararmos de perder tempo e investirmos naquilo que não passa, o que é eterno. Agora, deixa eu fechar esse assunto. Preste atenção, meus amados irmãos. É possível que aqui na igreja existam pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Ups, vou pregar sentada. Não tem problema. Há uma possibilidade hoje, nessa manhã, você ter dificuldade de relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Faz tempo, pastora, que eu nem falo com ele, porque eu estou magoado. Então, nós vamos ficar nesse lugar. Eu quero dizer a você que não vai haver cura para a sua alma, se você ficar nesse lugar. É possível que aqui, entre nós, haja divisão na sua alma, por causa de situações pequenas que Satanás proporcionou para você ficar separado. Aí você pensa assim, não, isso aí é problema da pessoa, que não vai ter minha amizade. Não é problema da pessoa, é seu problema. Porque quando nós resolvemos ter relacionamento quebrados, queridos, a primeira pessoa que adoece sou eu. Mas, pastora, você não tem ideia do que o outro fez comigo. Eu não tenho. Mas Deus tem, não é? E a Bíblia diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Há uma necessidade de você chorar pela vida que Ele machucou. Porque há uma grande possibilidade que se ela realmente lhe machucou e você tem tido uma vida reta com Deus, dela ser destruída. Que beleza, vai ser destruída. Cuidado com isso, porque aí há uma maldição com causa. E Deus espera que você ame, e do jeito que Ele ama. Entende o que eu estou dizendo? Então, nós vamos baixar a cabeça do jeitinho que você está aí.